Você já se viu em uma situação difícil, em que os seus resultados estavam péssimos e você precisava reverter essa situação? Então fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como a sua oratória pode virar esse jogo. Meu nome é Lucas Caê, sou especialista em oratória e em comunicação. Eu quero te mostrar como a oratória pode acelerar as suas realizações e multiplicar os seus resultados. Eu tenho uma experiência muito grande na área de treinamento e desenvolvimento humano e também sou especialista nessa comunicação em público, mas eu quero que você entenda, acima de tudo, que a oratória é para que você possa se expressar, se comunicar, vender ideias e contornar situações difíceis, como é que eu quero te apresentar nesse vídeo de hoje. Olha, você pode usar a sua oratória tanto para uma comunicação individual, uma comunicação em grupo e também para que você possa estar diante de uma plateia, diante de um público. Isso sim, claro, é um próximo nível. Olha, quem de nós já não se sentiu impelido, motivado, engajado ou até mesmo aqui, ó, se arrepiou, escorreu lágrimas dos olhos diante de uma cena de um filme épico? Melhor ainda, diante de um discurso épico. Filhos da Escócia, eu sou William Wallace. William Wallace tem 2 metros de altura. Sim, ouvi falar. Mata homens a centenas. E se estivesse aqui, mataria ingleses com bolas de fogo dos seus olhos e raios do seu traseiro. Eu sou William Wallace e estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Eu não quero morrer! É isso? Não! Fugiremos! Para sobreviver! Sim. Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Alma Cubra! O que você acabou de assistir foi um dos principais discursos de William Wallace, o herói escocês que lutou bravamente contra o exército inglês, uma história do século XIII. Olha, aqui nesse filme de Mel Gibson, um clássico do Mel Gibson, de 1995, a gente pode perceber em que ele, através de um discurso épico, claro, na frente de batalha, ele pôde liderar o seu exército totalmente amador e inferior também em número de soldados, soldados amadores, frente ao exército inglês. E como que ele pôde não só ganhar essa batalha, mas mudar toda a história do seu país. Bom, se o William Wallace, essa que é uma história real, conseguiu virar o jogo diante de um cenário caótico, desastroso e, de certa forma, prominente, em que eles iriam ao fracasso, ele conseguiu virar o jogo. Mas por que ele virou esse jogo? Ele conseguiu resgatar na alma dos seus soldados uma essência. E esse discurso é muito conhecido. Então ele diz, que vocês podem nos tirar tudo, pode tirar a nossa vida, mas nunca podem tirar a nossa liberdade. E esse discurso é muito conhecido. Então você pode perceber que diante de uma situação de crise, diante de uma situação de dificuldade, William Wallace conseguiu virar o jogo. Tá, agora como ele disse isso, como ele disse essa frase, da forma como ele disse essas frases, ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas, aqueles soldados estavam ali temerosos, temendo pela própria vida, querendo recuar, eles tomaram uma decisão diante de uma crise, diante de uma situação muito difícil e avançaram.
houve baixas no exército, sim, muitas pessoas morreram, mas continuaram e permaneceram livres dentro de suas almas e pôde libertar a Escócia também. Agora, o que eu quero que você entenda, não só a história do filme, mas você pode perceber que diante de situações de crise, a sua voz não pode ser calada, porque é em momentos de crise que a sua gestão, a sua liderança ou num resultado muito ruim, é a sua voz que precisa ser ecoada para virar esse jogo. E sim, a oratória serve para isso também, para você passar aí por momentos difíceis, uma baixa performance na empresa e virar o jogo. Agora, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o que gera então uma baixa performance numa equipe, sabe? Todas as empresas hoje em dia, todo líder, ele quer que a sua equipe ou quer que você mesmo tenha uma alta performance em tudo que a gente faz. Hoje em dia já não basta mais a performance, mas tem que atingir a alta performance. E muitas vezes o nosso time, a nossa equipe não está performando bem e a oratória é fundamental para orientar essa performance, para atingir a alta performance. Como? Às vezes o seu time, as pessoas que estão com você ou até mesmo você está com foco totalmente errado. E ter foco errado não é porque as pessoas não sabem o que fazer, elas não sabem como fazer, mas elas não foram orientadas através de uma comunicação clara e eficiente, e não estão direcionadas para executar aquilo que é realmente necessário. Quantas e quantas vezes eu presenciei reuniões ou até mesmo convenções em que subiam lá no palco o líder, o VP, ele tinha como missão entregar, ali o planejamento estratégico, vender o planejamento estratégico. E, de certa forma, o plano estava totalmente alinhado, plano pago por consultoria, as empresas elas pagam, investem muito em consultoria para que você realmente tenha um planejamento estratégico. Mas na hora de dar o speech, dar a fala, o cara não engajava as pessoas e aquilo ali, todo aquele trabalho poderia ir por água abaixo porque ele não conseguiu direcionar para o foco correto e claro, isso baixa a performance. Muitas vezes os processos eles estão ali muito bem desenhados, os processos foram ali todos mapeados, passaram por ciclo PDCA, você já avaliou, já aferiu tudo, corrigiu, só que as pessoas, não adianta você ter um excelente processo, mas se as pessoas não enxergarem de forma eficiente aquilo que você está precisando comunicar para o seu time, não adianta, você vai jogar o processo todo, vai todo fora, você vai jogar o planejamento e sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um gestor burocrata, você vai ter um setor totalmente burocrático e as pessoas ninguém gosta de seguir o processo pelo processo, até mesmo as pessoas mais pragmáticas. As pessoas precisam entender a causa do processo e depois sim serem orientadas, serem impelidas através de uma oratória, de um discurso a seguir aquilo que é necessário. Outro ponto é o baixo engajamento. E uma das maiores lições que eu tive na vida corporativa foi quando eu estava atendendo a Mondelez, logo ali no período de transição entre Kraft Foods e Mondelez, internacional. E desenvolvi um treinamento para esse processo de mudança, uma mudança de cultura e em tudo que estava dentro do treinamento, na fala do diretor da planta, na fala dos outros diretores, dos líderes de linha, todo mundo falava engajamento. Eu já tinha ouvido a palavra engajamento, mas ali estava no material de comunicação, estava plotado nas paredes da Mondelez. Durante o treinamento a gente tinha que falar muito sobre engajamento. E eu falei assim, puxa, mas engajamento é uma nova forma de falar comprometimento, uma outra palavra para definir a mesma coisa. Até que eu entendi a diferença. Por que nós precisamos não só buscar o comprometimento do time, mas sim o engajamento? Eu só me comprometo com aquilo que me dá retorno, ou com aquilo que realmente se compromete com você em ser leal e tudo mais. Você, quando lá, você vai casar, você assina lá no cartório, você está se comprometendo a ser fiel e tudo mais, e você espera que isso seja recíproco. Claro, quer dizer que não é. É isso mesmo. Agora,
Quando eu estou comprometido com algo, eu estou esperando algo em contrapartida, eu quero algo em troca. Agora, o engajamento não tem só um aspecto racional, mas muito pelo contrário, o engajamento tem um aspecto emocional. Por que às vezes você tem um time que está comprometido? Vai dizer que não. As pessoas querem o resultado também, elas querem o sucesso do negócio, querem o sucesso da venda, elas querem atingir a meta. Ninguém sai de casa querendo brincar hoje em dia numa empresa. Todo mundo sai comprometido. Agora, o engajamento é diferente. E o que eu entendi naquele processo? Foi quando eu percebi que o engajamento, segundo a Mondelez, fala de aspectos inspiracionais e aspectos emocionais. Às vezes, eu estou engajado com algo, eu não estou esperando nada em troca. Eu não quero nada mais por isso. Estou fazendo porque eu quero. Eu não quero que você me pague por isso. Eu não quero que você me elogie por isso. Você não precisa dar nenhum retorno por isso daí. Mas eu estou extremamente engajado. Por que alguns movimentos de cunho social mobilizam diversas pessoas? Vamos pegar lá, por exemplo, a ONG Teto. Dependendo de onde você mora, você percebe em certos períodos que as pessoas estão lá no semáforo, os adolescentes, os jovens, outras pessoas também passam quase o dia todo no semáforo pedindo dinheiro, depois vão lá arrecadar dinheiro, vão passar o dia construindo casa. Eles têm algum retorno financeiro com aquilo? O que isso vai voltar para o bolso deles? O que isso vai acrescentar no currículo deles? É muito pouco. O máximo vai colocar lá no LinkedIn alguma coisa que é comprometido com causa social. Mas o engajamento é diferente então. Por quê? Porque eles estão com uma causa do coração, eles estão realmente conectados com aquilo que você está fazendo. Por que os soldados ali de William Wallace, os amadores, se engajaram através do discurso? Eles estavam indo até mesmo para a morte, mas estavam engajados com a causa da liberdade, que não foi só a liberdade do William Wallace ou da Escócia, foi a liberdade da vida, foi a liberdade da esposa, do filho. Então trouxe elementos emocionais. A baixa performance no time vai acontecer quando as pessoas não estão engajadas. Até no final desse vídeo eu quero te ajudar a como engajar as pessoas de verdade. E essa falta de engajamento vai refletir em outro problema, que é o quê? A falta de propósito. Ninguém vai se engajar, ninguém vai performar se o seu propósito de vida não está conectado com o propósito da organização. Antes de tudo, você vai precisar sim mapear qual é o propósito claro da pessoa. Sabe, em entrevistas que eu faço aqui na escola, eu sempre procuro entender, sabe, o porquê, a causa raiz. O que leva um professor a vir dar aula? O que leva uma pessoa a vir assumir um papel no administrativo? Se a causa, se o propósito da empresa não bater no coração do funcionário, do colaborador, da pessoa, do seu time, esquece. A coisa não vai performar da forma como você deseja. E isso, com certeza, vai refletir em vários momentos de crise. Teve um momento aqui na escola, aqui na Atos, que a gente passou por um período, lembra, uma situação de crise muito específica e que eu precisei de muita oratória para conseguir reverter essa situação. Quando um aluno entra aqui na escola, ele tem, dentro de todo o pacote dele que ele faz, toda uma experiência de aula, todas as aulas, tudo que acontece com ele, a gente coloca como uma cerejinha do bolo, que é a apresentação dele de espetáculo no final do ano. Então ele sobe no palco. Porque não adianta você só ficar treinando, você precisa ir para o jogo, você não adianta treinar, você tem que ir para o campo de batalha, porque é lá que a coisa funciona de verdade, lá que a coisa realmente você aprendeu, que você coloca em prática. Por isso que a oratória você precisa colocar em prática, não é só assistir vídeo, você precisa ir para o campo de batalha. E nesse contexto todo, os nossos alunos, eles têm uma cota de ingresso que eles precisam vender essa cota de ingresso, tá? Vendendo essa cota de ingresso para o espetáculo no final do ano. Isso está em contrato, isso é explicado, a pessoa assina e tudo mais. E no segundo ano de escola, vários pais se mobilizaram e ficaram revoltadíssimos com a gente. Porque sabe essa coisa de grupo de WhatsApp, que todo mundo começa a falar, não sei o quê, daí vira todo mundo defensor, né? Jogando M no ventilador, tá, para espalhar, para ver o que pode acontecer e se salvar. O que eu fiz nesse momento? Eu falei assim, opa, peraí, deixa eu trazer para minha zona de competência. Eu não vou ficar resolvendo problemas, situações de crise em grupo de WhatsApp. Mandei um áudio, marquei uma reunião com todo mundo que estava com problema e que estava insatisfeito com a escola. Trouxe todo mundo aqui,
foi engraçado, né? As pessoas estavam muito bravas de verdade. Eu tinha que reverter essa situação. O que eu fiz? Olha só qual foi a minha estratégia. Eu coloquei, as pessoas já estavam, coloquei todas as cadeiras dentro de uma sala de aula, que as salas de aula são grandes, coloquei todas as cadeiras e coloquei uma cadeira para mim também. Coloquei todo mundo em volta e eu fiquei no meio das pessoas. Fiz isso de propósito. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que elas estavam bravas com uma situação. Então, de certa forma, eu representava a escola naquele momento. Então, elas estavam bravas comigo. E quando as pessoas estão bravas com você, elas estão dispostas a te atacar. E quando você sabe que alguém quer te atacar, o que automaticamente você faz? O que você busca fazer? Você busca se defender, não é? Aqui você comete o primeiro erro na sua oratória para reverter um momento de crise. Não se defenda. Eu coloquei todo mundo à minha volta e me coloquei no meio, sentado também. Por quê? Por que eu não fiquei em pé? Porque naquele momento eu não queria me colocar como o cara, o dono da escola, que estava ali para escutar uma queixa, uma reclamação de venda de ingressos. Eu falei assim, não, estou junto com vocês. Então eu me coloquei numa posição de não defesa, sentado junto com eles. E eu comecei a conversa indo direto ao ponto, não enrolei. Falei assim, gente, nós estamos aqui para resolver essa e essa situação. Deixa eu ouvir vocês. E nesse momento você precisa de muita paciência. Por quê? Você precisa ouvir, você precisa deixar que as pessoas vomitem aquilo que elas não estão contentes, estão bravas e tudo mais. E naquele momento que eu comecei a ouvir, claro que pela minha experiência eu fui pegando as palavras-chave. O que eu fiz? Fui anotando tudo aquilo que era comum, qual que era o maior descontentamento. E geralmente o que as pessoas estão falando não é aquilo que elas estão dizendo. Elas estão verbalizando uma situação, mas elas precisam de fato, e a gente precisa entender o que elas estão dizendo. Quando uma criança está chorando, não é o choro em si que incomoda, não é o choro em si, qual que é a causa? É fome, ela está com a fralda suja? Entenda a causa raiz da dor das pessoas. Então fui ouvindo, em nenhum momento eu me defendi, falei assim, ok, não, perfeito. Tá ok, ótima, tá ok. E fui deixando todo mundo falar. Quando todo mundo falou, todo mundo pôde falar, eu comecei a frase da seguinte forma, assim, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então eles acabaram de vomitar um monte de coisa e eu falei assim, muito obrigado. Imagine, você briga com alguém e a pessoa daqui a pouco fala muito obrigado para você. Por que eu usei isso daqui? Porque quando você se defende, sabe, é força contra força. Ô Matheus, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, Matheus. Matheus está aqui filmando, tá assim, olha, Matheus. Segura forte aqui meu punho, Matheus. Segura forte aqui meu punho, Matheus. Vamos lá. Matheus, eu vou tentar escapar de você. Segura forte. Tá ok? Segura forte. Vai, Matheus. Força, Matheus. Vai, Matheus. Eu consegui me escapar do Matheus? Por que eu não consegui escapar do Matheus? Porque é força contra força. E chega força contra força, um ganha, o outro perde. Agora vai lá, me segura forte, Matheus. Segura forte, Matheus. Segura forte. Vai, Matheus. Segura, Matheus. Tá escorregando a mão. Vai, Matheus. Segura, Matheus. Vai, Matheus. Segura, Matheus. Segura, Matheus. Não, Matheus tá fraco. Vem aqui então, Marcos, então. Vem cá, Marcos. Meu Deus do céu. Segura aqui forte, Marcos. Segura forte, Marcos. Segura forte, Marcos. Segura, Marcos. Segura, Marcos. Meu Deus do céu, esse povo aqui é muito fraco. Meu Deus do céu. O que é isso? Porque quando você faz força contra força, o mais forte vai vencer. Agora, alguém que tem força e você suaviza, a pessoa não tem mais o que fazer. Eu não tenho que me defender no momento de crise para reverter uma situação. Eu tenho que suavizar e isso fez toda a diferença nessa história dos ingressos. Claro que a gente cometeu falhas na comunicação. Por quê? E foi a bendita, por isso que o Peter Drucker diz que 60% das falhas, dos problemas dentro de uma empresa é decorrente da falha de comunicação. Não é porque não chegou, não tinha um cartaz, não tinha um informativo, não, porque a comunicação não se tornou comum. E naquele momento em que aceitei todas as críticas, falei assim, muito obrigado porque vocês estão aqui. É muito importante que vocês tragam a percepção de vocês e nos deem esse feedback. Porque é através desse feedback nós vamos como escola crescer. Olha, gente,
queria que vocês que ficasse bem claro que a Atos não é uma escola perfeita. Nós buscamos a excelência. O que é ser excelente? É ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É mostrar o processo de evolução. E aqui eu não estou aqui para me defender. Estou aqui agora deixa eu mostrar para vocês o porquê nós precisamos comercializar esses ingressos e o preço desses ingressos. E daí, eu já falei sobre isso, que é como construir argumentos consistentes. Todos os argumentos, eles tinham consistência. Só que as pessoas não sabiam desses argumentos. Falha de quem? Falha minha, falha da escola. E aí eu fui mostrando todos os argumentos e esse jogo virou. Olha, isso, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, isso aconteceu em 2017, e muitos daqueles alunos são clientes evangelistas, clientes leais da escola até hoje. Passou por uma situação de crise, viramos o jogo, foi uma das turmas que mais lotaram o teatro, porque eles entenderam a causa, o propósito. Eu tive que usar a minha oratória para reverter uma situação que estava muito delicada, muito perigosa. E se eu perdesse aquelas pessoas naquele momento, o resultado ia ser muito ruim. E o porquê de tudo isso? Porque através da oratória você vai gerar o quê com as pessoas? Você, líder, gestor, ou você que quer inspirar as pessoas, você vai gerar credibilidade, você vai gerar confiança, você vai gerar motivação nas pessoas e, acima de tudo, você vai gerar a energia necessária para a mudança. Sabe, o que aconteceu naquele momento que você assistiu ali a esse trechinho do Coração Valente, né? Nosso bravo William Wallace, Mel Gibson, ele precisava produzir energia para uma transformação. E olha, não existe mudança, não existe subir para um próximo nível sem passar para a crise. Até uma curiosidade bem legal aqui. Você já viu falar, né? Você já viu lá a lagarta lá, né? A lagarta, quando ela passar pelo seu processo de metamorfose, em que ela vai sair do estado de lagarta, se transformar numa borboleta, ela faz um negocinho, né, em volta dela, que é o quê? Que é pulpa, né? A gente pode chamar de pulpa, casulo também, ou tem outro nome para isso, que é crisálida. A palavra que dá origem, né, a palavra crise, ela vem do grego crisis, e em grego significa mudança. Você só transforma quando você passa por um período de crise. Então, a sua oratória é fundamental nesse limiar de virada de jogo, de momento de crise. Então, não negue isso, não se esconda. E quantas vezes eu vi líderes, pessoas se omitirem, calarem a sua voz, decidirem ou escolherem ficarem quietas naquele momento, porque elas não querem se expor, elas estão mais preocupadas em se defender. E quando você se defende, o mais forte vai ganhar. E aqui a questão não é quem ganha, mas a questão é a solução que a gente consegue ter para que o resultado que estava ruim virar o jogo. E olha, inúmeras vezes foi a minha oratória que conseguiu virar o jogo. Por isso, a sua voz precisa ser manifestada em um momento de crise. E claro que você precisa ter uma oratória para conseguir fazer isso. Porque senão, né, você vira um discurso de Dilma Rousseff, né, que quando abria a boca para falar, meu Deus, ela falava caca. Pior ainda, nada de estocar vento, por favor. Então vamos lá. Agora eu quero te dar um passo a passo sobre o que você precisa fazer para que você possa realmente virar o jogo aí no seu time. O primeiro ponto é, você precisa falar na alma. Como assim falar na alma? Jung diz assim, Jung, famoso psicólogo, né, austríaco Jung, diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar nenhuma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Nesse momento, você precisa, para reverter o jogo, seja você liderando seu time de vendedores e tudo mais, você precisa sair da sua posição. O que é sair da sua posição? Você precisa tirar o crachá. Tire o crachá. Se você é líder, se você é gestor, se você é chefe, se você é dono, tire esse crachá que impede você tocar na alma das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de falar com você porque você tem uma posição de chefia, você tem uma posição de liderança. Quando você precisa tocar na alma, o crachá precisa ser tirado. Você precisa estar na mesma posição
do que elas, você precisa estar na mesma condição que elas. Por que eu precisei sentar para ficar no mesmo nível com o pessoal aqui da escola, os pais descontentes? Porque não podia ser o dono da escola naquele momento, porque o dono se defende e o dono eles tem mais vontade de atacar. Então, vamos colocar todo mundo na mesma posição. E o Jung fala isso porque a gente tem muita técnica, muita teoria, mas quando você quer falar na alma das pessoas, você precisa se despir, você precisa ser apenas um outro ser humano. Você precisa entender o que leva aquela pessoa a estar com medo, o que levou aquela pessoa a ter uma performance ruim. Quando você começa a fazer perguntas sobre a pessoa, como que ela está, quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações, o que mobiliza ela, como está a família, olha, perguntou como está filho, como está a família, é batata. Você vai chegar na alma das pessoas, porque elas se desarmam e está todo mundo afim de se desarmar. Só que a gente tem uma máscara corporativa e a gente faz dessa máscara um mecanismo de defesa. Quando você tira a tua defesa, que é o seu crachá, a sua posição dentro da organização, e se coloca na mesma condição, as pessoas vão entregar a alma para você. E falar na alma é falar no coração, é falar na emoção. Claro, não preciso ficar falando aqui de teoria científica que nós somos seres emocionais. 90-95% das nossas tomadas de decisão são o quê? São emocionais. Se eu preciso que o jogo vire, eu vou falar o quê? Na razão? Vou ficar mostrando planilha somente de Excel? Não que você não vai fazer isso, mas mais do que isso, é falar o quê? Na alma das pessoas. Então, tire o crachá. E não é só tirar o crachá, é claro, você precisa ter o quê? Congruência não verbal. O que é uma congruência não verbal? Quando você está tendo um discurso de virada de jogo, um discurso motivador, um discurso para que as pessoas realmente se engajem mais, coloquem a alma, acima de tudo a tua alma precisa estar lá. Então não adianta você falar de um discurso motivado, gente, vamos lá, né? Eu sei que a situação tá um pouco difícil aí, mas a gente precisa virar esse jogo aí, né? Imagina, quem inspira alguém desse jeito? Sabe, você tem que estar ali fervendo, você precisa ser uma brasa viva para que você possa realmente virar a situação por meio da sua oratória. Você viu, existem inúmeros discursos que viraram o jogo. Você precisa dar um discurso em que você acredite, fale na alma e as pessoas vejam em você uma pessoa realmente vibrante. Então, o seu tom de voz e a sua postura corporal precisam estar congruentes com a mensagem que você quer passar. E pegando essa mensagem que você quer passar, você precisa ir lá na essência da pessoa, que é o que mobiliza ela. O que levou ela a tomar a decisão a fazer parte do seu time? O que levou ela a escolher o seu negócio, a comprar o seu produto ou integrar a sua linha de produção? Sabe, quando você realmente entende não só o benefício, né, que é, puxa, todo mundo precisa de emprego, todo mundo precisa pagar as contas, mas existe algo que vai além. Então você, gestor, líder ou inspirador de pessoas, seja individual, em grupo ou uma plateia, você precisa entender os anseios. Você precisa entender qual é a essência que tem a ver com aquela congruência de propósito, que é o que move as pessoas, sabe? O nosso maior senso de propósito, de vida, está conectado a gerar uma motivação ou uma transformação na vida de outras pessoas. Ninguém trabalha só para trabalhar, ninguém quer ficar rico só para ficar rico, sabe? As pessoas querem algo a mais e quando a gente descobre esse algo a mais e comunica dentro dessa linguagem do algo a mais, pode ter certeza, as pessoas dão a vida, dão o sangue, dão comprometimento, dão horas a mais para que o jogo vire. Porque daí não é só o jogo do teu negócio, o jogo da sua liderança, é o jogo dela também. Ela compra essa mudança. Como eu disse também aqui, que você precisa se colocar na mesma posição, você se coloca na mesma posição para ouvir. Você tirou, né? Você tirou o crachá, você coloca na mesma posição. Só que você não pode e nem deve permanecer ali na mesma posição, pedindo, galera, e aí, o que a gente vai fazer agora? O que vocês acham? A pior coisa que você pode falar no momento de crise para inverter resultado é o que é que vocês acham. O que é que vocês acham
Mostra que você é inseguro, que você não sabe o que faz, que você está perdidinho. E aí, agora é democracia, né? Vamos votar aí. O que vocês acham? Um acha que tem que ir para a esquerda, ou acha que tem que ir para a direita. Então ganhou da direita. Esquece. Você se coloca na mesma posição para entender o problema e a dificuldade que eles estão passando, porque não estão performando. Mas depois você sobe diante da tua posição com confiança, credibilidade, com congruência na sua linguagem não verbal, e é você que passa a direção. Em momentos de crise, o melhor estilo de liderança é a liderança autocrática, sim. Por quê? Porque daí não é mais chuva de toró de parpite, né? Não, é sim, gente, é aqui que nós vamos fazer, é isso que nós vamos executar. E quando você faz isso de uma forma convincente, com uma boa oratória, entendeu as pessoas, pode ter certeza, as pessoas vão confiar em você e vão seguir o seu direcionamento. E é isso que precisa para ter uma inversão de resultado através da sua oratória. E claro, para fechar, você se colocou na mesma posição das pessoas, mas você entendeu o problema, entendeu a dificuldade, entendeu porque o resultado está ruim, mas entender não significa aceitar. Não é só entender o problema, a dificuldade, o porquê o resultado não foi positivo. Entendeu? Ok, mas não aceite. Cabe você a virar esse jogo através da sua oratória. E aí, esse conteúdo fez sentido para você? Então faça assim, deixe seu comentário, curta esse vídeo também, mostre o presente para alguém que precisa virar esse jogo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui. Tem muita coisa que eu vivi nesse mundo corporativo, eu quero contribuir com você, algumas experiências para que você possa virar o jogo da performance, para você realmente se preparar para dar um discurso épico também aí dentro do seu time. Ah, tem uma coisa, me siga lá no Instagram, é Lucas_KE, e tem também na descrição desse vídeo o meu canal no Telegram, em que todos os dias eu posto um insight sobre comunicação, para que você possa realmente entender como a oratória ela acelera as suas realizações e multiplica o seu resultado. O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce, foi um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol, isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação, isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre.